Olá, amigos que curtem o canal Mino Ferreira. Não esqueça, dê o seu like, compartilhe os vídeos e faça a sua inscrição. Hoje quero conversar com vocês sobre uma das instituições mais importantes na formação de qualquer ser humano. Quero falar sobre família. O que realmente é família? Qual a importância da família na nossa formação? Qual o sentido da família em nossa caminhada terrena? Mas eu quero falar não de uma família qualquer, eu quero falar da minha família, da sua família, ou seja, da nossa família. Acima de tudo, segundo Eclesiástico, a família é baseada em honrar pai e mãe, porque Deus honra o pai nos filhos, confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Olha como é interessante esse sentido já desde a formação do cristão, a formação do ser humano em todos os seus aspectos, seja aspecto emocional, cognitivo, psicológico, enfim, a nossa formação. É importante entendermos a composição da família, os agentes que a compõem e o elo em que cada um representa nessa formação, ou seja, na unidade dessa família. E Eclesiástico fala muito bem: quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos. Ao longo das gerações que se sucedem, nós percebemos que se uma família, né, ou um ser humano foi moldado ali nos valores éticos e morais, também religiosos, com certeza esses valores vão passando de geração em geração. E é que eu costumo dizer sempre: nós só podemos transmitir aquilo que nós recebemos, mas também poderíamos adquirir ao longo da nossa formação, nos espelhando na observação do outro, observando como realmente as pessoas se comportam. Nós só podemos conhecer um ser humano a partir da convivência diária. E Eclesiástico é bem claro quem diz: quem honra e respeita sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Olha como é interessante, né? Aquelas pessoas que nos colocaram no mundo e que também são agentes da família, através de suas atitudes, através do seu processo de ensinamento à geração futura, ou seja, de seus filhos, contribui também para que esses filhos tenham uma educação sadia e formem uma personalidade cada vez mais consistente nesses valores. Mas o interessante também, Paulo já faz um alerta sobre família. Paulo fala, acima de tudo, que família, acima de tudo, é o amor aos outros, nessa perfeição do amor verdadeiro. Não entender o outro a partir de suas atitudes, a partir de suas também características, sua personalidade. Sabemos que cada ser humano tem o seu jeito, tem o seu modo de ser, tem a sua característica. Através dessa vivência nós percebemos, né, essas características e essas atitudes no ser humano. Paulo faz um alerta também na composição dessa família. Vamos entender como é que é composta a família. Vamos pensar na família tradicional. A família tradicional, ao longo de séculos, normalmente era composta por mãe, pai e frutos, ou seja, filhos. Né? Ao longo aí do processo, da evolução dos tempos, nós percebemos que as famílias foram criando outros padrões, tanto de comportamento como da composição delas mesmas. Por exemplo, a família tradicional era essa que eu elenquei agora, né? Pai, mãe e filhos. E aí, ao longo do tempo, a família passou a assumir outras características e é formada por outros padrões. Pai, criando os filhos sozinho, ou uma família composta por mãe, criando os filhos sozinho, ou mais, a família composta por um casal que se separou, também constitui um novo laço matrimonial e familiar, onde uma pessoa nova, né, uma pessoa desconhecida entra na família e forma uma família de um outro padrão. Pai e madraça e filhos, ou mãe, padrasto e filhos. Ou seja, vários padrões de família. Eu não estou aqui, não entendo como esteja aqui criticando essas formações, não. Estou apenas partilhando aqui com vocês o modelo de formação de família. Desde aquele modelo tradicional, né, onde um homem unia-se a uma mulher, os dois tornavam-se uma só carne e geravam frutos, filhos. Desde esses modelos tradicionais que vemos aí também nas mídias, ou seja, também a mídia é um fator principal
de que forma também novas famílias. Nós percebemos que, acima de tudo, que a televisão tem uma influência muito grande nessa formação também do perfil de uma família, onde um homem junta-se a um outro homem e, segundo aí a ideologia, né, da sociedade, forma-se uma família, uma nova família. Um homem junta-se a um homem, adota-se uma criança e passam a conviver como família. Eu não estou aqui criticando esse tipo de família. Outro também pode ser composto, muitas vezes, aí na nossa sociedade, por mulheres, né? Uma mulher junta-se a outra mulher com um laço matrimonial, um laço afetivo, né? E passam a conviver com os filhos. Em outros tipos de família, podemos perceber essas características, né, que a nossa sociedade, em pleno século XXI, a compõe. Ora, envolvimento ou incentivado pela mídia, ora também esse envolvimento incentivado aí pelas relações que perpassam aos ambientes aos quais elas foram inseridas. Mas o certo é que nós temos que entender que a família é essa composição, né? Vamos entender a composição de familiar em que Paulo nos alerta. Ele fala: esposa, sejam solícitas para com os maridos, como convém no Senhor. Outra hora o Paulo usa a nomenclatura, né? Esposas sejam submissas aos seus maridos. Na realidade, é preciso entender esse sentido da palavra submissão. É estar ao lado, é ser companheira, é ter esse entendimento das relações maritais, acima de tudo, no relacionamento diário, na conduta dos filhos, no ensinamento também dos valores éticos e morais e religiosos, aqueles frutos que surgiram a partir dessa relação, ou seja, os filhos. E Paulo também faz um alerta, né? Maridos, olha nós aí, é preciso que nós tenhamos esse sentido. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Olha como é interessante o relacionamento familiar. Olha como é interessante essa criação desse âmbito em todos os contextos dentro da família, dentro das casas. As novenas desse ano, do Natal em Família, trouxe uma composição justamente do vínculo e do sentido de lar e casa. Casa é diferente de lar. E é lá que compõe a família. Existem vários lares apenas construídos por estruturas materiais, em que as famílias convivem ali, as pessoas convivem dentro de uma casa, mas não existe um diálogo entre elas possam cada vez mais construir uma personalidade, uma convivência sadia. O que percebe é que dentro de certos lares constrói um relacionamento dentro de uma convicção de um relacionamento doentio, um relacionamento amargo, um relacionamento entre as pessoas carregam certas mágoas, certos fardos pesados provocados pelo relacionamento que elas construíram ali dentro daquele lar. E casas são essas que realmente a gente consegue perceber essa unidade no diálogo, na refeição, no partir do pão, na mesa, onde há o diálogo, o respeito, o carinho, em que Paulo fala acima de tudo aqui na carta. Mas ele faz um alerta também em sua carta, né? Filhos, ou seja, falou com maridos, com esposas. Agora é hora de nós entendermos essa ideia dessa composição familiar para vocês, filhos, para nós, filhos. Obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Olha como é interessante essa atitude do fervor da obediência. Essa obediência que é interessante para que nós possamos entender a nossa missão, a nossa vocação como cristão nesse mundo e principalmente a nossa vocação como cristão no ambiente familiar. O que realmente é família? O que ela representa a cada um de nós? Qual a importância nossa dentro dessa família e ela dentro de nossos corações? E Paulo vai mais além e faz também um alerta para nós, pais e mães. Pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Quantos sonhos de nossos filhos são destruídos por nossa arrogância, por nossa maneira de querer impor nossas ideias de uma maneira assim, bem radical aos nossos filhos. Um exemplo é quando nós queremos que eles sejam aquilo que nós não tivemos capacidade de ser, seja profissionalmente, seja através de algumas atitudes de comportamento. Muitos pais querem que os filhos sejam profissionais que eles não conseguiram ser. Por exemplo, eu quero que o meu filho seja médico, eu quero obrigar o meu filho a ser médico, a ser um advogado, a ser um profissional que eu não tive capacidade de ser. E isso não é, acima de tudo, incentivar sonhos. Isso é impor minha vontade de uma maneira grosseira, como o Paulo fala aqui, e intimidar também meus filhos e começo a desanimar quando eu lhes impunho um fardo pesado. É preciso usar a liberdade, o livre-arbítrio,
E essa construção dessa liberdade se faz dentro da família, porque é a família que constrói essa capacidade de cada um ter, por meio de suas características, essa vocação direcionada a algum dom que ele recebeu. E família tem que ser isso. Interessante que Papa Francisco alerta que não existe família perfeita. Não existem pessoas perfeitas. Não existe pais perfeitos. Não existem mães perfeitas. E é assim que se constrói essa família nesse vínculo dentro desse relacionamento diário. Mas cabe a cada um de nós gerenciar, aprender como lidar dos problemas inseridos dentro da família, do relacionamento diário, do dia a dia, da luta, da conduta pela sobrevivência. Não é receita de bolo. Relacionamento familiar não é como receita de bolo que você coloca ali frações de trigo, uma quantidade certa, de açúcar, né, de fermento, enfim. Não é isso. Família é a cada dia essa possibilidade que temos de aprender um com o outro, de partilhar também a mesa da convivência cristã, esses elos de igualdade, de respeito mútuo, de amor, de carinho. Porque, como afirma Papa Francisco, a família é uma extensão, ou seja, a família é uma igreja doméstica e a família se constrói por pessoas com condutas positivas e negativas. A família se construi pelos nossos defeitos e qualidades. Agora, é interessante aprendermos, acima de tudo, a conviver nesse emaranhado de situações, nesse turbilhões de emoções, esse sentido familiar. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você, queridos amigos, né, que já acompanham essa família do canal Albino Ferreira, que nós possamos cada vez mais aprender essa dinâmica do relacionamento familiar para que possamos construir cada vez mais no coração dos jovens, dessa sociedade, um ambiente mais humano, justo e igualitário, para que nós possamos cada vez mais levar isso às próximas gerações. Mas não esqueçam, dê o seu like, compartilhe os vídeos e faça a sua inscrição.